Bem, o primeiro tema que vamos hoje aqui apresentar é, como veem no primeiro slide, desenvolvimento visual infantil. Isto é um tema do qual eu gosto particularmente, que vem um pouquinho no seguimento de outro tema que eu também gosto bastante, que é a ambliopia e a compreensão dos mecanismos neuronais da ambliopia. E, portanto, é um tema que habitualmente vem pouco ou nada desenvolvido nos livros de oftalmologia, muito pouco também nas revistas de oftalmologia, pelo menos nos termos em que eu pretendia que vocês tentassem ficar com alguma coisa do que é o desenvolvimento visual na infância. Ora, isto anda muito lentamente. Seguindo um pouquinho o guião do Dr. Emílio, são várias as interrogações que são aqui colocadas, que no fundo são as interrogações que as mãezinhas nos colocam nas consultas a nós, oftalmologistas e a vocês pediatras. E estas 4 interrogações são paradigmáticas do que é, muitas vezes, a preocupação ou o desejo de saber de uma mãe. Se os recém-nascidos veem, com que idade começam os bebés a ver, se o bebê consegue reconhecer a mãe e quando o consegue reconhecer, e se os bebés conseguem ver a cores ou se só veem a preto e branco. Ora, a primeira coisa que eu vos queria aqui mostrar é que o desenvolvimento da estrutura visual ocorre muito precocemente e ocorre por mecanismos genéticos, mecanismos bioquímicos. Como veem neste esquema, às 15 semanas de gestação já estão desenvolvidas todas as células ganglionares da retina, daí para a frente vai inclusivamente haver uma regressão do número de células ganglionares por fenómenos apoptóticos. Como veem também, às 26 semanas, e logo nesta altura, melhor dizendo, começa a haver impulsos para o corpo psiquical lateral e às 26 semanas já há impulsos para as células do córtex visual. E, como veem também, ao nascimento, por volta das 40 semanas, está formado o córtex estriado, estão formadas as colunas de dominância ocular, que são fundamentais, porque é aqui que se dá a primeira área de input visual cerebral. Ou seja, as imagens são captadas pelo olho, estão transmitidas por esta estrutura e são, pela primeira vez, fixadas e trabalhadas ao nível do córtex, justamente ao nível destas colunas de dominância ocular. No entanto, ao nascimento, nós temos vários fatores que limitam bastante a acuidade visual na criança. Desde logo, fatores oculares, que têm a ver com a acomodação e com a própria diferenciação da estrutura nervosa do olho, sobretudo da fóvea. E temos fatores cerebrais que são largamente os mais importantes e, claro, também aspectos relacionados com a mineralização dos neurónios da via visual. E, portanto, por causa destas limitações, sobretudo as cerebrais, a visão do recém-nascido é, de facto, como todos sabem, muito baixa. O recém-nascido apenas tem algumas reações muito rudimentares aos estímulos visuais que recebe. O que ele consegue fazer de melhor ao nascimento é executar movimentos lentos da cabeça ou dos olhos na direção do estímulo visual. Esta questão é uma questão que nos perguntam recorrentemente, se o bebê conhece a mãe. O que eu vos posso dizer é que, numa primeira fase, nós sabemos que eles são muito, sorriem e são muito, respondem com facilidade, sobretudo à mãe ou à pessoa que o alimenta e que lhe dá carinho, mas numa primeira fase este mecanismo é provavelmente um mecanismo subcortical. Eles apenas conhecem os contornos, o perfil da cara da mãe, ou seja, não conseguem diferenciar os pormenores que caracterizam o rosto da mãe, conhecem apenas a sua silhueta. É o que nós chamamos o efeito de externalidade, porque depois os aspectos periculares da face já são uma competência cortical, sobretudo ao nível do lobo temporal, e isso só se desenvolve por volta dos 3, 4 meses, portanto, bem mais tardiamente do que ao nascimento. Outro aspecto que os pediatras nos costumam sempre perguntar, e que foi uma das perguntas que o Dr. Emílio também deixou no seu guião, é qual é a acuidade visual ao longo da infância. Bom, eu trago aqui um gráfico, que é um gráfico, enfim, mais ou menos consensual, com a evolução da acuidade visual ao longo dos primeiros anos de vida. Como vemos, ao nascimento, menos de 1/10, se fosse possível testar, não é possível, mas extrapolando com os métodos que temos de avaliação, se fosse possível, a acuidade visual é inferior a 1/10 e vai progressivamente aumentando, tendo uma acuidade muito semelhante ao adulto, apenas por volta dos 4 anos.
Mas isto aqui, digamos, é preciso introduzir aqui algumas nuances, porque a atividade visual é sempre dependente de um fator fundamental, que é a capacidade atencional da criança, que, como iremos ver à frente, é um aspecto muito marcante desta avaliação. A sensibilidade ao contraste também cresce na proporção da acuidade visual, porque, no fundo, é uma forma particular da acuidade visual e, portanto, tem um progresso que é, digamos, muito paralelo ao da acuidade visual. Mas o que eu vos queria transmitir, porque penso que é o mais importante nesta avaliação, é que a função visual não se esgota nestes dois parâmetros. Estes são, de facto, os que são conhecidos pela maioria das pessoas, mas o que me parece mais relevante é que há outras competências que normalmente não são valorizadas e são tão ou mais importantes do que estes dois aspectos. Desde logo, nas primeiras 6, 8 semanas, portanto, nos primeiros 2 meses de vida, há uma série de populações neuronais específicas que são, por assim dizer, sintonizadas. São populações relacionadas com os aspectos da orientação e da cor e os aspectos relacionados com a capacidade de distinguir movimentos ou de coordenar movimentos e com a profundidade, com a binocularidade. Quanto à visão cromática, dizer-vos que entram em funcionamento, digamos, os cones do verde-vermelho no segundo mês de vida, o azul um pouco mais tardiamente, só pelo terceiro mês é que começam a funcionar. Mas há aqui alguns aspectos curiosos, porque é muito frequente as crianças, os pais perguntarem-nos, mas o meu filho não reconhece as cores, baralha as cores. Isto é um fenómeno normal e embora, digamos, nas primeiras 200 vocábulos as crianças tenham as cores primárias já presentes, a verdade é que essa nomeação consistente apenas ocorre pelos 3, 4 anos. Portanto, apesar de terem a estrutura toda e o reconhecimento das cores, apesar de conhecerem o nome das cores, é muito frequente que até aos 3, 4 anos eles não sejam capazes de uma forma sistematizada e de uma forma consistente fazer o match entre o que veem e aquilo que querem dizer. O fenómeno da orientação, as orientações é uma competência, digamos, inata para os padrões estáticos. Já o reconhecimento de uma orientação diferente é mais tardia, já depende de fenómenos de competências extracorticais, extraestriadas, portanto supraestriadas, e portanto só acontece por volta dos 2 meses de vida. Os movimentos são aqueles que é a competência que mais precocemente se envolve no bebê. É uma característica universal de todos os sistemas visuais, menos daqueles que não têm, digamos, uma competência cortical. E, portanto, é a primeira função, provavelmente, visual a desenvolver-se no bebê. E, finalmente, digamos, talvez a competência mais nobre destas 4 competências, que é a capacidade de perceber a profundidade, portanto, à custa da binocularidade. Para que isto se envolva, é necessário que haja um alinhamento prévio dos eixos visuais e, portanto, naqueles primeiros meses de vida, 2, 3, em que há alguma incoordenação motora ou uma incapacidade de alinhar os olhos, é natural que isto não esteja bem desenvolvido. Portanto, o que nós sabemos é que a binocularidade começa a desenvolver-se por volta das 11 semanas e até aos 4 meses não é ainda bem desenvolvida, começa, digamos, a funcionar só a partir daqui, mas para que se mantenha é necessário que se mantenha também o alinhamento ocular. E quando há um desequilíbrio entre estes fenómenos, que é o que acontece, por exemplo, quando aparece um estrabismo, portanto, esta binocularidade volta-se a perder até mais tardiamente na vida. Portanto, chegamos aqui a um ponto em que nós temos desenvolvidos estes módulos funcionais específicos, mas agora a criança, estamos aqui por volta dos 3 meses de idade, vai ter que começar a melhorar as suas competências. E a primeira competência que ela faz quando está de posse destas ferramentas iniciais funcionais é aquilo que nós chamamos de integração. A integração é a capacidade de associar os aspectos característicos do mesmo objeto para formar um objeto específico. Eu aqui fiz uma coisa muito simples, um telhado, uma casa, uma porta, e, portanto, com estes 3 elementos ela consegue associá-los e fazer um objeto que é uma casa. E, naturalmente, logo a seguir acontece o resto. É preciso separar este objeto da cena onde ele está inserido. E, portanto, desenvolve esta competência de segmentação, que é a capacidade de separar os objetos do seu fundo, de separar os objetos entre si. Isto dá-se por vários mecanismos, eu não vou aqui alongar-me sobre isto, porque isto é um assunto, enfim, que seria complexo e demorado, mas são vários os mecanismos que a criança utiliza para ganhar, adquirir esta competência.
E, portanto, temos aqui, estamos nesta fase, aqui volta dos 3 meses de idade, onde ela já é capaz de juntar os objetos, é capaz de os separar das cenas onde eles, dos cenários onde estão envolvidos, e ela vai ter aqui que desenvolver outra competência, que é a atenção. É aquela competência que eu vos falei há pouquinho e que é também muito importante depois na avaliação da qualidade visual mais tardiamente. A atenção é a capacidade de fixar, portanto, de fovear e de seguir um objeto. Há aqui 2 tipos de atenção, podemos aqui grosseiramente dividir isto em 2 tipos. Eu aqui nesta fase mais precoce vou apenas referir a atenção através do movimento reflexo ou exógeno, e isto é muito importante porquê? Porque nesta fase há um efeito competitivo muito grande entre um estímulo que é fixado centralmente e um estímulo que é fixado perifericamente. E, portanto, há aqui uma competência que é fundamental e que dá nota de um bom desenvolvimento cortical na criança, que é esta capacidade que ela, por volta dos 3, 4 meses, começa a ter de desencravar um objeto central. É um teste que eu faço quase rotineiramente nestes bebés pequenos, quando há, digamos, necessidade de avaliar a função visual, que é pôr-lhe um estímulo central e ela fixa o estímulo central e depois pôr-lhe um estímulo periférico. E quando ela consegue desencravar o central para o periférico, isso significa inequivocamente que ela tem um bom desenvolvimento visual e tem um bom desenvolvimento cortical, porque é capaz de fazer este desencravamento naquela idade, que é a idade certa para isto começar a acontecer. Naturalmente, isto depende também do campo visual, que também vai evoluindo ao longo dos primeiros meses de vida. Como aqui vemos, no primeiro mês, o campo visual entre 20 e 30 graus, e só mais tardiamente ele adquire, digamos, a sua amplitude completa. E depois, mais tardiamente, existe o outro componente atencional, aqui por volta dos 5, 6 meses, onde a criança já é capaz de fazer aquele desencravamento, não por um estímulo externo, exógeno, mas por um estímulo endógeno, ele próprio procura aquilo que lhe interessa, e isto está enquadrado no resto do seu desenvolvimento global, como vamos ver mais à frente. Ora, aqui temos, já mais tardiamente, já depois dos 4, 6 meses, desenvolve-se então esta atenção seletiva. E isto tem que ser encarado, enquadrado, num processo mais de global desenvolvimento. Nós vemos que aqui, inicialmente, quando ela consegue controlar os movimentos da mão, o agarrar e o tocar, vai começar a ter interesse e a sua atenção vai ser canalizada para aquele espaço onde a mão chega, onde ele consegue, digamos, apanhar aquilo que lhe interessa, e, portanto, desenvolve a atenção para esse tipo de distância. Isto aqui é favorecido também pelo desenvolvimento harmonioso e paralelo da tal visão de profundidade que falei há pouquinho, e mais tarde, quando ele começa a gatinhar, quando ele começa a ter a sua capacidade própria de locomoção, então a sua atenção passa a ser também seletiva para objetos que estão mais longe, onde ele passa a ter a possibilidade de chegar por meios próprios e, portanto, estão a ver como todo o fenómeno visual, a capacidade atencional e o desenvolvimento motor e cognitivo global está tudo integrado, e, digamos, esta parte visual não é um fenómeno isolado, está completamente integrada naquilo que é o desenvolvimento global da criança. Eu tenho aqui um quadro resumo para vos dizer que, portanto, estes primeiros 6 meses de vida são cruciais no desenvolvimento da função visual. Há uma grande evolução de toda esta estrutura nervosa que garante um bom funcionamento visual, com uma grande evolução funcional, e, portanto, é fácil de perceber que qualquer input anormal, qualquer interferência neste processo de aprendizagem cortical vai levar a uma perda, a uma baixa da acuidade visual e, portanto, aquilo que eu falava inicialmente, que é a ambliopia. Que, como vemos, ao contrário do que encontrarão sempre nos livros de texto, dizendo que a ambliopia é uma diminuição da acuidade visual, e nos mais generosos que há também uma alteração da central contraste, a verdade é que a ambliopia, como acabamos de ver, será naturalmente uma função muito mais generalizada de todo o processamento visual, como aqui ficou demonstrado pela forma como tudo isto evolui. Resumidamente, dizer-vos então que o recém-nascido, a acuidade visual é inferior a 1/10, reconhece a face da mãe apenas pelo contorno e consegue detectar a presença de objetos. Às 2 semanas consegue olhar para um estímulo móvel. Ao mês, a acuidade visual é de meio décimo aproximadamente e, portanto, é capaz de detectar objetos grandes e com grandes contrastes.
Aos 2 meses desenvolvemos então os cones vermelho-verdes e é capaz também de usar a informação motora para ver barras em movimento. Aos 3 meses é capaz de agrupar objetos por luminância semelhante, consegue então perceber as expressões faciais, nomeadamente da cara da mãe, já tem os 3 tipos de cones presentes a funcionar, já faz fixação binocular e é capaz, por isso, também de seguir estímulos móveis com movimentos oculares agora já muito mais coordenados. Aos 4, 5 meses já discrimina os comprimentos de onda, como no adulto. É capaz também de discriminar categorias de objetos diferentes, pelos mecanismos que também acabei de explicar, percebe também os movimentos biológicos, é capaz de começar a alcançar espontaneamente os objetos no seu espaço visual de perto. Isto é favorecido e é melhorado também com o desenvolvimento da capacidade de profundidade e, portanto, vai usá-la depois para explorar todo o seu espaço visual. Aos 6 meses temos então uma acuidade visual de 1/2 décimos e isto coincide também com a capacidade, com o controle visual para tocar e agarrar objetos. Aos 8 meses é muito sensível à oclusão no movimento biológico e, portanto, embora estes primeiros meses sejam de facto fundamentais, é preciso dizer que esta aprendizagem visual não acaba aqui, ela é contínua, enfim, grosseiramente até bastante mais tarde. Eu tenho sempre dificuldade em dizer uma data, mas aqui 7, 8 anos, embora ela seja pelo longo da vida, mas fundamentalmente nestes primeiros anos. E, portanto, mesmo para a frente de um ano de idade, depois do ano de idade, é preciso ver e é preciso diagnosticar, é preciso identificar, prevenir os fatores de risco para mau desenvolvimento visual, como são a obstrução do eixo visual, os erros refrativos e o estrabismo, fundamentalmente, que representam praticamente 99%, praticamente 100% das causas de má visão na criança. E é disto que vai falar a seguir o Dr. Jorge Breda, a quem eu passo a palavra. Muito obrigado.